Olá, guerreiros e guerreiras, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Tiago Neves. E esse vídeo é para falar a respeito de preparação. Eu quero colocar uma indagação inicial aqui, para quem já conhece a área de negócios, administração, conhece o ciclo PDCA, tá? Vem de uma nomenclatura inglesa, né? E é uma ferramenta, um instrumento aí para otimizar ciclos, né, de produção, né, para você ter um desempenho melhor nas suas atividades. E é possível a gente utilizar no ramo da preparação para concurso? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês que tem uns pontos assim que a gente pode, né, implementar dentro do nosso estudo, tá? Com uma ferramenta efetiva para otimizar nossa preparação. Ciclo PDCA foi criado para auxiliar as empresas, tendo como foco a solução de problemas, visando a melhoria contínua. Nesse ponto que eu quero frisar com vocês. Para concursos, a gente precisa ter em mente que há necessidade de uma melhoria contínua, para a gente não perder esse estímulo, né, de estudar e nem deixar a peteca cair, como diz o ditado. E aqui, ó, visando a melhoria contínua através de aumento da qualidade de processos. Mas nesse caso a gente precisa aumentar nossa qualidade, nossa produtividade nos estudos. Então, melhoria contínua com aumento de produtividade, tá? Para a gente poder administrar melhor nosso tempo também, isso daí é muito importante. O ciclo PDCA acrescenta maior qualidade na execução dessas tarefas, visando a redução de erros e economia de tempo e de recursos. Mas como a gente vai utilizar isso daí? PDCA em inglês, né? Plan, do, né, que é fazer, check, act, né? Você vai ter que ter a ação, né? Ou ajustes. É um método interativo de gestão de 4 passos, utilizado para o controle e melhoria contínua. Através disso, você vai perceber as dificuldades, localizar os problemas, definir o problema, né? Sugerir possíveis soluções de desenvolvimento e observar, né? Que esse é um estágio muito importante da observação. O que você precisa modificar, tá? Olhando aí o ciclo completo, né? Do agir, né? Act, plano, plan, né? Do, fazer e checar, a gente tem um ciclo completo, onde você vai planejar, fazer, checar, que é a verificação, e agir novamente. Depois, efetuando planejamento, realizações, checagem, né? E tomará uma atitude, né? Que vai otimizar, que vai corrigir aquilo que precisa ser corrigido, tá? No plano, de novo, fazendo localização dos problemas, estabelecer metas, objetivos e depois na execução, executar essas metas, colocar tudo em prática. Isso em um ciclo constante. Mas, Thiago, como que eu vou colocar isso daí dentro do meu planejamento de estudo, né? Então, vamos utilizar esse método para que a gente possa adequá-lo para o nosso planejamento de estudo. Planejamento. Toda atividade exige um planejamento prévio, inclusive com estabelecimento de metas e objetivos. Se você pretende passar num concurso determinado, eu quero ser investigador de polícia, eu quero ser um agente policial, eu quero ser um escrevente técnico judiciário, eu preciso ter um planejamento, eu preciso nutrir inicialmente a vontade de estar dentro daquele cargo ali, de exercer aquele cargo, né? Então, antes de um planejamento, a gente precisa se mover de algumas vontades, né? E através dessas vontades eu vou adequá-las, essas minhas aspirações, essas minhas vontades, a um planejamento. Esse planejamento ele depende de metas, de objetivos. Você precisará achar as condições necessárias para desempenhar, tá bom? Você precisará ter condições de analisar o seu ponto de partida e já olhando lá a sua chegada. E nesse percurso todo, o que você deverá fazer? É preciso possuir autorresponsabilidade, inclusive dimensionar as principais dificuldades, porque não vai ser algo fácil. Você vai ter aí, no caso aí, uma empreitada, às vezes, que vai te trazer aí muitas dificuldades. Não é algo fácil você sentar e estudar. Tem gente que não gosta de ler. Eu nunca vi uma pessoa passar em concursos top sem ler, sem nutrir essa vontade de ler,
Porque para interpretar um texto, por exemplo, você precisa saber ler de forma adequada. Ah, Thiago, você está me chamando de analfabeto. Não, tem gente que sabe ler, que vai, aprende ali dentro, nas cadeiras ali das escolas a ler, porém não sabe, não consegue ter a maturidade, o nível de maturidade de interpretar um texto, por exemplo. Por quê? Porque aprendeu a ler ali nas escolas e conforme o tempo foi passando, ele não foi alimentando a sua mente de coisas novas, aprendendo palavras novas, termos novos, explorando assuntos novos, porque a gente precisa ter essa maturidade intelectual, essa maturidade cultural de saber, de conhecer o universo, o mundo, ter ideias de mundo. Aí as pessoas, a primeira coisa que elas sentem dificuldades quando olham um concurso público e tem ali, por exemplo, uma redação, né? Ai, meu Deus do céu, tem redação, como que eu vou escrever? Eu não tenho ideias, coisa e tal. Por quê? Ela não explorou essa noção de mundo, né? Essa inteligência emocional, essa maturidade. Ela não explorou. Ela precisa ler, ela precisa não só ler, vou ler só a respeito, por exemplo, de autoajuda, né? Ficar viciado em um determinado tema de livro. Não, não é isso, gente. Você precisa explorar o máximo de conteúdo possíveis para que você possa ter esse nível de maturidade intelectual para a realização de suas metas. E isso não só para a área do concurso público, mas você precisa dessa maturidade também para evoluir na sua vida pessoal, né? Você não pode se fechar dentro de um casulo e achar que as oportunidades vão bater à sua porta porque você é digno delas. Não, você precisa ter um autoconhecimento de você mesmo, saber explorar esse nível de maturidade e ser, digamos assim, um explorador voraz, né, de conteúdos, de ir atrás de conteúdos, ir atrás de estudar algumas coisas, ir atrás de construir uma personalidade de uma pessoa, de um guerreiro que vá atrás das coisas e consegue os seus objetivos, tá bom? Vamos lá, para não ficar muito extenso aí, a gente vai falar em outros vídeos a respeito de inteligência emocional, alguma coisa nesse sentido, tá? No planejamento, você analisará o histórico do concurso pretendido. Você vai olhar a banca, você vai ver o nível de dificuldade das provas, você vai tentar fazer uma prova anterior para ver como que é, né? Você vai analisar o histórico da banca, qual que é a matéria que ela exige mais, qual é o nível de dificuldade. Dentro do planejamento, você vai fazer isso daí. E você vai mapear todas as disciplinas do seu concurso, elaborando um plano de estudo. Você precisa. Um avião ele precisa de um planejamento de voo, de um plano de voo, né? Por exemplo, a pessoa que vai trabalhar com entregas, ela sabe onde ela vai entregar, ela sabe qual o tamanho do caminhão que ela vai precisar de acordo com o tamanho do objeto a ser carregado para analisar o frete. As empresas elas precisam também verificar, mensurar a quantidade de gastos, insumos, como ela vai fazer para controlar as receitas e despesas. E da mesma forma, você precisa de um planejamento, porque você tem um cobertor curto, né? Você tem um frio imenso, que é a dificuldade, mas você muitas das vezes tem um corpo muito comprido, né? Você tem que saber onde você vai se cobrir para não passar frio. Então, o que acontece? Você precisa verificar o tempo que você tem disponível para estudar diariamente e você vai aliar isso daí às matérias exigidas no seu concurso. Mas não é só isso, você precisa estudar as matérias que você tem mais dificuldades também e manter o seu foco também naquelas matérias que você já vai muito bem, porém você não pode deixar a peteca cair, você precisa ter uma produtividade boa também nessas matérias, para tentar alinhar e chegar numa situação mais equilibrada, com mais temperança, tá? Seleção e organização dos materiais de estudo, que eu acho isso daí primordial também, dentro dessa fase de planejamento, você vai ter que separar os materiais de estudo, os materiais, não seja, tá, gente, ó, não é nada inteligente você ser um acumulador de materiais. Não faz nenhum sentido você querer ter um alto desempenho na preparação e ser um acumulador de materiais, ter material de tudo quanto é tipo de fonte, porque você não vai conseguir estudar todos esses materiais, certo? Você vai sintetizar os materiais principais aí para o seu concurso, lógico, com uma boa qualidade, você vai dosar a quantidade de videoaulas com material escrito, com resolução de questões, isso daí é primordial para vocês, tá? E aí,
a gente, depois do planejamento, tem fazer, né? Executar, né? Depois de você ter todo esse trabalho de implementação do planejamento, será necessário colocá-lo em prática. Você deverá estudar as disciplinas exigidas no edital, você utilizará a sua planilha de estudo, separada por matérias, colocar aí, arregaçar a manga e colocar aí, no caso, o cérebro para funcionar, tá? É estudar mesmo de forma objetiva, né? Não existe uma configuração igual eu coloquei aqui, uma receita de bolo para você organizar, né? Você vai ter ali o tempo necessário ali, o seu dia, né? E porém é preciso colocar uma alternância entre as matérias, tá? A checagem, gente, a verificação, depois de você já começar a fazer, já executar o seu plano, é preciso chegar no estágio que você vai acompanhar essa evolução. Você vai mensurar o seu desempenho atual, verificar o nível de absorção das matérias, a retenção de conteúdo. Será que eu estou dispersando? Será que eu não estou retendo conteúdo? Por que eu não estou retendo conteúdo? Será que é muito barulho na hora de estudar? Será que eu tenho interferência de outras pessoas? Eu preciso conversar com os meus familiares para que ele me deixe quieto, para que eles me deixem quieto na hora de estudar? Será que o local é adequado para estudar? Será que não está muito confortável a ponto de dormir? Será que não está tão desconfortável a ponto de me deixar com dor nas costas, né? Então eu preciso verificar todas essas variáveis, né? Analisar a curva de esquecimento. Será que eu estou esquecendo muito o que eu aprendo hoje? E aí o esquecimento você vai tentar remediar através de resumos, né? Você vai tentar colocar, por exemplo, uma revisão durante a semana ou no final do mês, mas nessa parte de checagem, de verificação, você vai checar muito bem fazendo questões das provas anteriores, fazendo simulado, se inscrever, por exemplo, num site de questão lá e poder fazer o máximo de questões, porque dentro dessas plataformas de questões, essas maiorias pagas, né, elas têm também as ferramentas para você verificar a quantidade de questões certas e erradas e o que você precisa melhorar também, tá? À medida que você vai resolvendo as provas, você vai analisando o que você errou, o que você acertou. Você pode até montar um caderno de erros, né? Eu estou errando sempre essa parte. Monta lá um caderno de erros, depois revise esse caderno de erro, tá? Então, assim você poderá identificar as fraquezas e dificuldades. E agora, dentro dessa mensuração, depois é hora de você agir, né? Você já verificou essas fraquezas, você vai agir, você vai implementar ações corretivas, né? Que você vai ter que mudar, você vai ter que mudar alguns pontos. Então, analisando todo esse contexto anterior, você vai fazer as modificações, você vai melhorar o projeto, você vai fortalecer os pontos positivos e diminuir as fraquezas, você vai redistribuir as matérias e depois disso tudo, você vai retornar para um planejamento aí agora, estipular novas metas. Isso você vai precisar fazer em ciclos, né? Que isso daí não se esgota, sempre planejando, fazendo, executando, checando e sempre uma fase atrás da outra, planejando, aí depois você vai tomando a iniciativa, você vai checando, né? E você vai tomando outras ações, e isso continuamente, tá certo? E isso você vai trazendo uma melhoria para o seu desempenho, a melhoria da sua forma de estudar, tá certo? Então é possível sim ajustar essa ferramenta aí da administração, né, das empresas para o seu concurso público, para a sua preparação para o concurso público. Se você gostou dessa dica, deixa seu joinha aí, compartilha essa informação e se inscreva no canal principalmente, tá bom? Que as pessoas chegam aqui e não se inscrevem no canal, né? E também não recebem notificações a respeito disso. Guarde isso daí na tábua do seu coraçãozinho, tatuado aí no seu coração, né? E comece, a partir de hoje, a fazer um planejamento efetivo e colocando ele em prática, monitorando, sempre fazendo as suas questões e refazendo novamente, se for possível, um novo planejamento e assim você vai alcançar os seus objetivos. Um forte abraço e até mais.